Olá a todos, problema 212 do capítulo 12 do Bíblia. O homem puxa o garoto para cima do galho da árvore C ao caminhar para trás a uma velocidade escalar constante de 1,5 metros por segundo. Determine a velocidade escalar na qual o garoto está sendo içado no instante em que xa igual a 4 metros. Despreze o tamanho do galho quando xa igual a 0, yb igual a 8 metros, de maneira que A e B são coincidentes, ou seja, a corda tem 16 metros de comprimento. Então vamos ver a solução para esse problema, um problema clássico de velocidade dependente, né? Então eu preciso achar equações que relacionam o deslocamento, posteriormente equações que relacionam a velocidade. Então vamos ver. Primeira coisa, determinar uma relação entre os deslocamentos. Como foi dito, um passo bastante importante é que as minhas coordenadas que irão descrever o movimento sejam originadas em pontos fixos. Então perceba que o xa inicia nesse ponto que é fixo, o tempo todo estará fixo e vai nessa direção. Isso é muito importante. Assim como o ponto B inicia neste ponto C e vem para baixo como sendo positivo. Poderia ter começado aqui no solo e ido até aqui, mas eu iria perceber que o problema iria assumir uma característica diferente, o resultado final ia ser o mesmo, porém eu tenho que tomar cuidado qual a direção que eu adotei para minha coordenada do espaço. Então, a única característica que tem que ser seguida ela se inicia num ponto fixo e vai até o ponto de interesse. Então aqui o XB começa aqui nesse ponto fixo e vai até o garoto, e o XA inicia nesse ponto fixo e vai até o homem que está puxando a corda. E eu tenho que ser coerente com essas coordenadas ao longo do meu problema. Então, vamos determinar aqui a geometria desse problema, né? A distância entre A e C. Primeiro passo, eu preciso determinar isso aí, né? Então, saindo de A e indo até C. Veja, eu posso fazer um triângulo ali, né? Entre AC, XA e aquela distância 8. Eu tenho um triângulo retângulo ali. Então, veja, se eu quero determinar o LAC, eu posso dizer que LAC ao quadrado, então essa distância ao quadrado, mais XA ao quadrado, então LAC ao quadrado é igual a XA ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, triângulo retângulo aqui. Ok? Com isso eu posso escrever que esse comprimento LAC, ele se relaciona com o XA através dessa equação. Aqui poderia colocar a raiz aqui. Como a gente vai ter que derivar no tempo, um conselho é sempre deixa aqui meio, 3 meios, né? Em vez de colocar a raiz, coloca o expoente aqui, fracionado. Eu acho que fica mais fácil depois, não tem problema nenhum colocar a raiz, porém pode gerar certa confusão depois quando eu for derivar no tempo. Eu acho que é mais simples deixar em função do expoente. Comprimento da corda foi dado, 16. Agora, o comprimento da corda é o quê? É esse comprimento LAC mais o YB. Então, veja, o comprimento da corda, comprimento total da corda, é do ponto A até o ponto C mais YB. O comprimento eu sei que é 16, então essa nossa equação assume a característica de 16 igual comprimento LAC, acabei de determinar, mais YB. Reescrevendo esta equação, então perceba agora que eu tenho, para qualquer valor de XA, eu sou capaz de determinar YB. Ou seja, eu tenho uma relação entre os deslocamentos. Dado um XA, eu sei o valor de XB. Uma relação entre os deslocamentos, as coordenadas. Sabemos que se eu derivo temporalmente essa relação dos deslocamentos,
eu sou capaz de encontrar uma relação entre as velocidades. Então vamos derivar temporalmente essa nossa equação. Então a derivada temporal do lado esquerdo igual à derivada temporal do lado direito. Lembrando que a derivada temporal de yb é o próprio vb. Então, a variação temporal do deslocamento em B é a velocidade B, pela definição. Assim como a variação temporal do XA é a velocidade A. Então, a nossa equação pode ser reescrita de forma que VB é igual a derivada temporal de 16, é zero, é constante. Agora aqui eu tenho que ficar atento, derivada temporal dessa expressão. Então perceba, o expoente desce, então ficou menos meio. Eu repito aqui todo o conteúdo, né? X ao quadrado mais 16, menos 1, então o que era meio passou a ser menos meio, vezes a derivada dos componentes internos aqui dessa minha expressão. Aqui a derivada de 64 é zero, a derivada de x ao quadrado com relação a xa é 2xa. Eu tenho que aplicar a regra da cadeia, né? Uma vez que a minha expressão depende de xa e do tempo, então é 2xa vezes a derivada temporal de xa, que eu sei que é o VA. Então a derivada temporal deste componente é toda esta expressão aqui. Muito cuidado para não esquecer do VA, regra da cadeia, né? Derivada temporal de xa é o VA. Reescrevendo, então perceba que aqui é menos meio, né? Eu posso escrever em termos da raiz, só para ficar visualmente mais interessante esta relação. Então, dado um VA, agora eu já não consigo determinar diretamente o VB. Dado uma velocidade do ponto A, eu preciso ainda saber a coordenada do ponto A. Então veja que essa relação entre as velocidades ela já não é tão direta quanto esta relação entre os deslocamentos. Então tenho VB, tenho VA. Então eu preciso do VA, foi dado o VA. O homem caminha para trás com uma velocidade de 1,5. E aqui é bastante importante, veja, ele caminha para trás, então ele caminha nessa direção. A minha coordenada inicia aqui, vai nessa direção, então o homem caminhar para trás implica numa velocidade positiva, 1,5 positivo. O xa é o instante em que é pedido, ele quer saber, né, pro instante, xa igual a 4, também positivo, pois está nessa direção. Se eu substituo esses dois valores na minha equação da relação entre as velocidades, eu determino que o VB igual a menos 0,671 metros, ou seja, VB menos 0,671, indicando que está indo contrário à direção que eu adotei como sendo positiva. Então, positivo seria aqui para baixo, uma vez que eu encontrei o VB negativo, indica que o garoto está indo para cima, o que é bastante coerente com a física do problema, né? Faz todo sentido que o garoto esteja subindo quando o homem está andando para trás. Posso deixar desta forma ou ainda reescrever deixando positivo e indicando a direção. Esta forma é até mais aconselhável de dar a resposta, colocando o módulo da velocidade e a sua direção. Percebam que não é linear, né? Não é direta essa relação entre as duas velocidades. Eu preciso saber a velocidade do homem e o ponto onde ele se encontra para determinar a velocidade com a qual o menino está subindo. Era isso. Qualquer dúvida, por favor, encaminhe no Moodle identificando o número do problema. Grande abraço, até mais.